Oi pessoal, boa tarde, bem-vindos ao quarto dia do Super Clássicos da Bolsa. Hoje a gente vai falar sobre empresas do setor elétrico, né? Copel e Cemig. Eu estou aqui comigo, aqui presente o Gabriel Francisco, que é analista da XP Investimentos, e o Rodrigo Dias, que é analista da XP Gestão. A gente vai conversar um pouco sobre essas duas companhias. Se vocês têm perguntas, podem deixar aqui na página de transmissão do evento, e aí eu vou tentar, na medida do possível, passar para vocês para a gente tirar todas essas dúvidas. Bom, para começar, bem-vindos, obrigado. Boa tarde. Eu queria começar já perguntando para você especificamente por que esse é um super clássico nesse setor, né? Qual que é a diferença e as semelhanças dessas empresas? Bom, Anderson, obrigado. No caso, essas duas companhias, Copel e Cemig, são praticamente idênticas. A diferença é que uma está no estado do Paraná e a outra está no estado de Minas Gerais. Mas são duas companhias estatais e elas são integradas no setor elétrico, quer dizer que elas atuam em toda a cadeia de valor, sendo geração, transmissão e distribuição. Já passaram no passado por momentos bastante similares com respeito a situações de ineficiência operacional, endividamento elevado. Hoje são histórias que estão tentando, em maior ou menor grau, mas já fizeram muitos avanços de melhoria e estão no mesmo ambiente regulatório, então só a diferença de cobri-las é muito baixa, porque são basicamente os mesmos modelos, o mesmo tipo de premissa que afeta as duas. É muito do momento micro de cada empresa que muda a opinião sobre a ação naquele momento. Não sei o que o Dias pode completar nesse aspecto. Eu completaria mais, assim, isso não só é uma visão que os analistas têm das companhias, mas como é uma visão, inclusive, que as companhias têm entre elas. Existiu sempre ao longo do tempo um negócio, por exemplo, aconteceu originalmente quando as companhias começaram a pensar em expansão fora do estado. Ficava muito uma correndo atrás da outra, uma vendo o que a outra fazia. E esse processo, inclusive, foi um processo que não foi muito considerado exitoso em ambas as companhias e ambas estão fazendo o processo reverso agora, que é focar no core, focar nos seus estados, focar no dever de casa e vendendo ativos periféricos, etc. Então acho que elas são muito parecidas ao longo do tempo e hoje inclusive. Se elas são tão parecidas assim, tem alguma que vocês podem dizer que é preferência ou não? Olha, no caso, lá na análise, né, no research, a nossa preferida é a Copel, muito em virtude de que a empresa está colhendo os frutos de um grande processo de melhoria operacional e redução de custos. A empresa está em uma trajetória de redução de endividamento também muito significativa após ter terminado investimentos do passado, que, como o Dias mencionou, nem todos foram muito exitosos, como em usinas hidrelétricas e também ativos de geração eólica. Agora ela está em modo de geração de caixa, gerando muito caixa e com isso baixando o nível de dívida dela para patamares bem saudáveis. E ainda tem muito a ser feito. A companhia ainda continua com o compromisso de vender ativos não core, como a Copel Telecom, é uma empresa não é de telecomunicações como de telefone, né? Basicamente de fibra ótica. Também está explorando alternativas junto a outros de seus ativos, como de hidrelétricas e termoelétricas. Tem muito ainda a ser feito, mesmo tendo sido uma das elétricas de melhor performance no ano passado, ainda assim acreditamos que ainda tem muita coisa que não está no preço, pelo menos na nossa visão de research. Aí o Dias, qual que seria em termos gerais, você concorda com alguma desses pontos? Concordo bastante. Eu acho que assim, a gente, lá na XP Asset, a gente tem uma posição relevante de Copel. A gente consegue ver ao longo do tempo como uma boa gestão consegue entregar resultados e consegue mudar muitas vezes um preconceito que existia por uma empresa ser estatal, que não pode, não ter como atuar em redução de custos, etc. O trabalho que está sendo feito pelo management atual, ele é excepcional, não à toa a ação reagiu de maneira muito relevante, mas eu continuo achando, independente dessa valorização, que assim, a gente costuma falar que é importante ter uma história legal para contar, né? O que a companhia vai fazer nos próximos 6, 12 meses? E a Copel está com um caminhão de iniciativas importantes, sejam internas, sejam relacionadas a ativos dela, que ela poderia trabalhar de uma maneira mais eficiente. Então a historinha para contar nos próximos meses da Copel ainda vai ser muito positiva. A gente fica muito confortável com esse case ainda. Então quer dizer, vocês ainda veem uma oportunidade de ganho mesmo sendo estatais, né, nas empresas? Sim. No caso, para a Copel, sim. O ponto da Cemig é que muito do que influencia
a maneira como a ação negocia é uma expectativa de privatização, né? Isso desde que ocorreu a eleição do governador atual, lá no final de 2018, né? Que ele tinha como uma das suas bandeiras de campanha a privatização das empresas estatais de Minas Gerais. Isso fez, na época, com que a CEMIG praticamente dobrasse de preço, né? Então ela chegou lá antecipou-se muito dessas expectativas de melhora de forma muito mais rápida, até porque foi expressamente dito pelo governo do estado. A questão só é que esse processo de privatização é um pouco mais complexo do que o esperado, porque requer muita negociação no ambiente legislativo do estado, porque precisa de mudanças na Constituição de Minas Gerais. Isso não é totalmente linear, né? Infelizmente. Não quer dizer que que não haja espaço para melhorias operacionais. Até agora, com uma troca de gestão que ocorreu na companhia, né? Com a entrada de um novo CEO que era da ISA-CETEP, agora pode ser uma oportunidade de se redesenhar a estratégia e continuar um trabalho de melhoria. Entendi. Você acha que é por isso, então, que o preço da ação deu uma estacionada aí no ano passado? Ele subiu bastante em 2018, no ano passado ele caiu 0,5% praticamente da CEMIG, no caso. Você acha que isso explica, essa indefinição sobre a privatização justifica essa estacionada no preço da ação? Sim, porque o tema privatização pouco avançou em 2019, né? E ele já tinha sido antecipado muito cedo. Quando ocorreu a eleição. Também com respeito a melhorias operacionais, a CEMIG, até no governo anterior e na gestão anterior, né, acaba tendo essa coincidência muitas vezes de gestão com o governo nas empresas estatais, já vinha fazendo um processo de redução de custos e redução de endividamento, até porque a CEMIG, ali no período de 2015, 16, 17, teve numa situação de endividamento muito difícil. Então, ela teve que fazer essas melhorias e já foi exitosa nesse processo no passado. Então, muito já tinha acontecido. Aí havia pouco a se fazer em 2019. Foi feito. Foram feitos como venda de participação na Light, foram feitos alguns trabalhos de redesenho das estruturas organizacionais das participações, mas é um pouco mais marginal agora o que tem a se fazer. Entendi. E Dias, em relação ao Copel, você acha que essa alta, porque a Copel subiu 126% no ano passado, você acha que isso é justificado? Não, sem sombra de dúvidas. A Copel, ela tinha a parte de distribuição da Copel, que inclusive acho que as pessoas mais ouvem falar, mas não é tão representativa, nunca foi tão representativa no valor da companhia, porque ela era muito ineficiente. Ela teve uma melhora extremamente grande. Ela tinha, a ineficiência dela saiu de menos 80% para mais 5%, isso aproximadamente em menos de 2 anos. Tá? Então, assim, ela mudou o patamar de capacidade e eficiência da companhia, isso trouxe muito o preço para frente. E o mais importante, como a gente tinha comentado, eu acho que assim, a CEMIG, ela originalmente, ela fez, as melhores de eficiência dela foram muitas por necessidade. Né? A Copel já iniciou uma melhora de eficiência efetivamente para tentar buscar. A gente sabe que, obviamente, chegar no patamar das mais eficientes privadas é impossível, né? Existem as amarras burocráticas que o fato de ser estatal não consegue fazê-la fugir, mas hoje ela já está chegando em patamares, inclusive comparáveis a privadas menos eficientes. Né? Então, assim, o trabalho que está sendo feito pela diretoria toda da Copel, estão muito empenhados nisso. Assim, cada semana vem uma notícia nova, uma notícia positiva de coisas que, digamos assim, não são essenciais para o dia a dia, mas que eles estão sempre buscando aperfeiçoar. Então, assim, para mim é muito justificado e eu acho que tem muito para andar. Em relação a investimentos, assim, essas empresas elas têm investido, no que elas têm investido e em que elas precisam investir para melhorar aí a eficiência do negócio? Particularmente a CEMIG elevou os seus investimentos principalmente em distribuição e redes, por conta de algo que está ocorrendo particularmente no estado de Minas Gerais, que é o crescimento muito forte de geração distribuída, né? Até por uma questão de incentivo fiscal. Isso demanda mais das redes e a CEMIG precisa fazer frente a uma maior capacidade de energia entrando. E ela estava sendo um pouco um gargalo, é um processo que é importante para o país como um todo. Toda distribuidora precisa investir em sua base de ativos, né? Até parte do que elas ganham de receita é a remuneração do capital, que é o investimento que ela incorpora na base de ativos. Que investimento é esse? Poste, transformador,
fio, em grosso modo, né? E que geram melhoria da qualidade do serviço, como por exemplo, menos queda de energia, durações menores do período que você fica sem luz, né? São fatores de qualidade. Então, com isso, isso no momento dos anos de revisão tarifária, isso é contabilizado pela ANEEL, é visto se ela pagou o valor justo ou não por esses ativos, ou seja, se eventualmente aquele fio não foi o fio mais barato que tinha ou não, e aí é remunerado pelo seu investimento segundo uma taxa dada também pelo regulador, né? Uma taxa regulatória. As duas têm que investir nesse sentido, mas a CEMIG está tendo um foco um pouco maior. No segmento de geração e transmissão, esses ativos já estão maturados, não tem muito o que demanda pouco investimento de manutenção para esses ativos continuarem funcionando. Agora, dado a experiência não exitosa dessas companhias no passado, seria preferível que elas avaliassem muito bem qualquer oportunidade, na minha visão, antes de engajarem nisso. Até porque elas nunca vão ser tão eficientes como as companhias privadas, por questões de amarras. Perfeito. Eu acho que assim, se a gente dividir nesses mesmos segmentos, distribuição, geração e transmissão, os setores de geração e transmissão, em geral, eles são viabilizados via leilões, né? Então, assim, principalmente no segmento de transmissão, a competição está tão grande que toda vez que passa um leilão, a gente vê a lista de vencedores e não tem alguém que você é acionista, você vibra, né? Durante algum período em que tinha menos competição, algumas companhias pegaram isso muito na veia, como a Equatorial, cada projeto era um gerador de valor. Atualmente, pé no chão, investir em algo que seja realmente uma rentabilidade que o acionista esteja desejando é o alvo, né? E no caso de distribuição, como o Chicão falou, se o investimento ele é feito de maneira prudente e com base em todas as amarras regulatórias que a ANEEL define, e existe um banco de dados em relação a isso, esse investimento vai ser remunerado. Então, se investir 1 bi ou 2 bi, se feito de maneira prudente, mais rentabilidade, mais geração de caixa e etc. Beleza, maravilha. Pessoal, o nosso tempo acabou. Queria agradecer muito ao Roberto Dias, ao Gabriel por estarem aqui, por responder as dúvidas. Até a próxima.